Olá, gente, bom dia você que está do outro lado aí já assistindo o programa Avivamento Teresina. Para nós é um prazer, uma alegria estar de volta aqui com você. Você sabe, eu sou o pastor Zezinho Siqueira, da Igreja Avivamento Cristão, e todo sábado, 7 da manhã, e todo domingo, 6:30 da manhã, estamos aqui com você nessa emissora, para abençoar o seu coração, sua vida, com uma palavra de esperança, uma palavra de fé, e colocando também momentos maravilhosos que a gente tem como Igreja Avivamento Cristão, nos nossos ambientes de fé, atividades que nós fazemos para abençoar o seu coração. Então seja muito bem-vindo à nossa programação, permaneça firme conosco, porque eu creio que até o final dessa programação, Deus vai abençoar a sua vida maravilhosamente. Eu quero começar aqui convidando você para uma de nossas atividades. Todo domingo, 5 da tarde e 7:30 da noite, nós temos cultos maravilhosos para você. 5 da tarde é o primeiro culto, termina 7 horas. E 7:30 da noite temos o segundo culto. E então eu creio que Deus tem uma bênção para você, tem uma palavra de vida ao seu coração. E toda quinta-feira, 19:30, nós temos culto de avivamento, 19:30. Eu espero por você. Nosso programa hoje está maravilhoso, porque nós estamos com a companhia aqui do Calopsita, que está aqui do meu lado, e ele está cantando enquanto estou falando. Eu não vou privá-lo desse canto, porque hoje faz parte da bênção da nossa programação. Eu quero mostrar para você um momento maravilhoso que a gente viveu nesses dias na Igreja Avivamento Cristão, que foi a formatura de um curso chamado Curso da Família, não é? Esse curso é da Universidade da Família, da UDF, e nós, como Igreja Avivamento Cristão, que temos, não é, feito uso de vários cursos como Mulher Única, Homem ao Máximo, agora esse curso que é Formação da Família, um curso para casais, e foi maravilhoso ver os testemunhos, gente sendo tocada e ministrada pelo que Deus fez através desse curso. E eu quero colocar aqui para você, e logo após eu volto aqui para continuar falando ao seu coração. A mensagem de Deus como... A gente quer dizer para vocês que esse curso realmente ele foi um divisor de águas na minha vida e na vida do Zezinho. Quero dizer para vocês que eu sou muito grata a Deus e o Espírito Santo de Deus. Quero dizer também que sou grato a Mairon e a Maia. E dizer que realmente quase que a gente perde nosso casamento, né? Mas como eu confio no meu Senhor, no meu Deus, eu creio que Ele vai voltar para ti. E assim eu orava e Deus ouviu as minhas orações. E foi quando veio o curso, e foi quando fortaleceu o nosso casamento. Cada ministração a gente tava firme. E aí, quando eu vinha para a igreja, ele dizia, tirou o nome. Eu disse, eu não vou tirar. Eu dizia assim, eu confio em ti. E orava pelo meu casamento direto. E aí, o Zezinho, quando veio para a igreja, aceitou Jesus. E aí, depois de aceitou Jesus, a gente fez o curso, ele decidiu fazer o curso. E cada ministração, ele voltava para casa com o coração sedento por Deus, dizia, eu quero levar esse curso adiante. E ele dizia, eu vou levar para os casais, assim, pelo que a gente passou, ele disse, eu vou levar à frente esse curso para as pessoas que estão com casamento destruído. Ele disse, eu quero ser boca de Deus, quero ser usado para falar para os casais que estão se separando. E eu disse assim, eu creio em nome de Jesus, nós vamos ser uma ferramenta em nome de Jesus na vida das pessoas. Então, coração destruído, porque o que Deus fez em nossa vida foi transformador. E toda vez que ele dizia, Natália, tira o nome do casamento, eu disse, Senhor, não vou tirar, eu confio em ti. E aí foi, ele decidiu, a gente veio para a igreja, a gente casou, ele aceitou Jesus, batizou, e graças a Deus, para a glória do meu Senhor Jesus, estamos aqui firmes, a gente não desistiu, graças a Deus. Eu sou muito grata. E eu quero dizer para cada um de vocês
é confiar em Deus. Confie no Senhor, que Ele não nos abandona, Ele nos escuta sim, porque Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Eu confiei em Deus, eu disse, Senhor, eu entrego meu casamento nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor não vai deixar eu me separar, porque o casamento é teu, meu coração está no coração, meu casamento está no coração do Senhor. E assim o Senhor fez. Ele não deixou que a gente se separasse e hoje nós estamos firmes para a glória de Deus. Amém. Muito tocante, na verdade, os testemunhos. E, bom, nós como igreja, Avivamento Cristão, cremos na família. Acreditamos que Deus tem um propósito maravilhoso para cada família. E a família, claro, começa com casamento. E casamento está no coração de Deus. Deus é um Deus de família. Tudo que Ele planejou fazer na terra, Ele pensou na família. Deus é o maior defensor, protetor da família. Se você é alguém que está passando por dificuldade na sua família, no seu casamento, e decidir buscar a Deus, saiba que Deus vai te ajudar. Deus vai entrar em providência em favor da tua família, porque Ele é um Deus de família. E falando em família, falando em construção da vida, eu quero hoje falar sobre algo que ninguém se prepara para esse evento do qual eu vou falar agora, que é a morte. Ninguém se prepara para a morte. Eu já fiz programa aqui falando sobre a morte, não é? E não foi para amedrontar ninguém, e sim para alertar, porque Jesus fala que melhor é a casa do luto do que a casa da festa, porque a casa da festa todo mundo está vivendo somente aquele momento e não está se preparando para o futuro. Na casa do luto é o momento em que se aplica o coração, em que se medita e repensa na maneira em como está vivendo. Hoje eu vou falar sobre isso. A pregação de hoje tem a ver com a morte, mas eu não vou falar sobre a morte como um fim em si mesmo. Eu vou falar sobre os vencedores da morte. Aqueles que querem vencer a morte. Aqueles que Deus habilita para vencer o poder da morte. Você não gostaria de ter uma garantia de que a morte não tem força sobre você? Você não gostaria de ser uma pessoa tranquila em relação à morte? Pois é. Jesus fala que aquele que guarda a sua palavra nunca verá a morte. Na pregação de hoje, nós vamos mostrar o que é a morte para Deus ou não. Porque saiba, essa morte física que todos nós passamos, pelo que todos nós passamos, não é a verdadeira morte para Deus. É uma passagem, é uma libertação desse corpo para viver a vida como ela é de fato, de verdade. A verdadeira morte para Deus significa você estar separado dele. É tanto que a Bíblia vai dizer que tem pessoas que estão vivas no corpo, mas estão mortas, porque estão separadas da glória de Deus. Jesus uma vez falou: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, deixa os mortos espirituais sepultarem seus mortos físicos. Porque a verdadeira morte para Deus não está aqui na terra, está do outro lado. A verdadeira morte para Deus é passar a eternidade distante dele, no lago de fogo, primeiro no inferno, depois no lago de fogo. E a verdadeira vida para Deus é estar na presença dele, é viver com ele, é estar com ele. Então, se você é alguém que tem medo da morte, Jesus tem um plano para você. Ele tem uma garantia de que se você segui-lo, ele vai guardar você do medo e do pavor da morte. Eu estou falando diante de pessoas neste momento, você que é telespectador, que pode ser um vencedor da morte. Alguém que vence a morte. E quem é que vence a morte? Aquele que recebe a vida. Aquele que passa pela morte com Cristo Jesus. Porque na cruz do Calvário, Jesus já morreu por nós, para que nós não viéssemos morrer mais. Morrer a morte eterna. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Essa é a verdadeira morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você é alguém que segue a Cristo,
você, ainda que morra nesse corpo, viverá para sempre. Mas se você não segue a Cristo, você tanto viverá uma vida morta nessa terra, longe de Deus, quanto passará a eternidade também em morte, separado de Deus. E o programa Avivamento Teresina não é apenas para a gente mostrar momentos maravilhosos que a gente tem na igreja. É sobretudo para chamar você para sair da morte para a vida. É sobretudo um programa para alertar você a entregar a vida para Jesus, porque só nele há vida. Só nele, em Jesus, há salvação. Só em Jesus há redenção. O que você e eu precisamos desesperadamente. Depois do intervalo, nós vamos já voltar com a palavra a partir do templo da Igreja Avivamento Cristão, e nós vamos falar sobre aqueles que vencem a morte. Fique comigo, porque no final desse programa eu quero orar por você, pedir que Deus realmente imprima, pedir que Deus realmente coloque dentro de você a vida abundante oferecida pelo Senhor Jesus. Alexandre, da Igreja Avivamento Cristão, aqui em Parnaíba. Estamos localizados na Avenida Armando Cajubá, número 4600. E venhamos lhe fazer um convite. Quando passar por aqui, venha estar conosco. Será uma bênção a sua presença aqui conosco. Olá, queridos, eu sou a pastora Carlene, assim como o pastor Alexandre falou, nós estamos aqui na Igreja Avivamento Cristão, junto com todo esse povo de Deus, para fazer um convite para você. Venha nos visitar. Deus tem milagre para você. Deus tem uma nova vida para você. Não é, povo de Deus? Diga, venham! Venham para a Igreja Avivamento Cristão, aleluia! Olá, queridos, eu sou o pastor Tony, está aqui comigo a pastora Raidalva. E é uma honra muito grande poder estar falando com você pelo programa que tem tocado muitas vidas em Teresina, em toda a região. Quero dizer para você que a Igreja Avivamento também está na cidade de Piripiri. Você tem a oportunidade de ter um encontro com Deus na Igreja Avivamento em Piripiri. Quero deixar uma mensagem para você. Estamos vivendo em tempos de crise. Às vezes, crise muito extensa por causa de alguma mágoa, alguma situação que tem ferido o teu coração. Mas eu quero te dar uma notícia que vai curar a tua crise. Jesus, ele disse: todo aquele que o Pai me dá, ele vem a mim. E quem vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Que coisa tremenda! Encontrar com Jesus é ter a sua crise sarada, as suas mágoas, as suas decepções. E Deus colocou a igreja na cidade de Piripiri para que você possa encontrar com Jesus. O que você está esperando? E a Igreja Avivamento Cristão se localiza na rua Padre Domingos, 1456, no centro da cidade. Os cultos acontecem nas quintas-feiras a partir das 19 horas e aos domingos a partir das 18h30. Participe! Avivamento! O segredo está prestes a ser revelado. Tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Eles vão tentar copiar. Tentarão até impedir nossa missão. Mas o que é nosso, a gente protege. E só compartilha com quem a gente confia. Venda no cartão e receba em um dia útil com a melhor taxa do mercado. Serve Loja. Todo medo. E sabe o que a Bíblia diz? Que o amor é a única força na terra que compete com a força da morte. O amor é forte como a morte. Aleluia! Aleluia! Quem não ama teme. Quem não ama corre. Quem não ama é covarde.
Mas deixa uma mãe apaixonada pelo filho que tem, deixa a morte aparecer na frente dela com a foice na mão e dizer: eu vou matar teu filho, para ver se a mãe não entra na frente dela. Tu pode matar, mas tem que me matar primeiro. Você acha que se uma mãe que ama seu filho, uma mãe de verdade, tiver os olhos abertos para ver a morte, traçando a foice para o pescoço do filho, a mãe não tem coragem de se colocar na frente da morte, entre a morte e o filho? Tem ou não tem? Tem ou não tem? O nome disso é amor. O amor que te dá coragem de enfrentar a morte cara a cara. O cristianismo é marcado pelo quê? Diga amor. Amor. O amor que veio de lá e o amor que vai de cá. A Bíblia diz que amamos a Deus porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco em que seu Filho morreu por nós, sendo nós ainda quê? Pecadores. Porque fomos alcançados por esse amor. Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. E nos constrange a quê? A amá-lo. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este amor por Deus te faz capaz de lutar em pé de igualdade com a morte. O que você está com medo? A Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Você pertence a Jesus ou pertence ao mundo? Quem pertence a Jesus diz amém. A Bíblia diz que esta é a força que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Cristo Jesus faz com que vençamos o mundo. Não pertencemos mais ao mundo. Quem pertence ao mundo tem medo, porque está dominado pelo espírito do mundo. A morte tem força sobre ele. Mas quem está debaixo do governo de Jesus Cristo não precisa ter medo da morte, porque a morte só chega até nós quando Cristo dá liberdade para ela, quando Cristo abre a porta para ela. A morte é um agente de Deus. É claro, a morte é um agente de Deus para tirar a nossa vida e nos libertar desse corpo. Quando chega a nossa hora, quando o próprio Deus diz: chegou a hora, a morte pode ir. Se a morte tem chegado na vida de alguém, sem o Senhor Jesus permitir dizer chegou a hora, é porque esse alguém, ele estava sujeito à força da morte. Portanto, esse alguém que foi interrompido pela morte estava desprovido da proteção de Cristo. E essa é a realidade. Se você não crê nisso, então não sei o que você vai crer. Não sei no que você vai crer. Porque se a Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno, que nós pertencendo a Jesus, só morremos quando Jesus permite, eu não sei porque que a gente vai ter medo da morte. Se a morte não pode antecipar a nossa ida dessa terra um segundo. Agora, se você vive em desobediência, se você vive fora de Cristo, está sujeito à morte. Mas quem está em Cristo não morre se Cristo não quiser. Preste atenção. Dois apóstolos estavam no mesmo ambiente, pela determinação do mesmo imperador e pela execução dos mesmos soldados. O nome de um era Tiago, o nome do outro era Pedro. O nome de um era, e o outro, o nome do outro, e o de um, eita povo bom. Herodes mandou ceifar Tiago, o soldado chegou lá e passou a espada no pescoço e matou. E disse: opa, amanhã eu mato Pedro, porque o povo gostou, isso me deu ibope. Amanhã eu mato Pedro. Quando ele foi procurar Pedro na cadeia, o anjo já tinha tirado Pedro e resgatou Pedro, e Deus não deixou que Pedro morresse. Então, só morre quem Deus permite. Você não vai morrer antes do dia. Você não vai morrer antes da hora, nem antes do minuto, nem antes do segundo. Pastor, mas tu não sabe, o médico já falou que eu estou em metástase. O médico já falou que eu tenho 30 dias de vida, 30 meses. Não importa o que o médico falou. O médico dos médicos ainda não liberou a palavra dele. Você só morre quando Deus quiser. O teu filho não morre antes de Deus querer. Você, teu esposo, tua esposa, teus parentes não morrem antes que Deus determine, que Deus assine embaixo. Principalmente se essa pessoa que você está com medo que morra
está debaixo da tua intercessão. De influenciar com o evangelho. Enquanto você está com a postura de pregar o evangelho, você está santificando seus pés e está pisando na cabeça do diabo. Quando você para de pregar o evangelho e fica na defensiva, tu vai para a igreja por quê? Pai, não sei. Como é que tu vai para a igreja? Dá dízimo para o pastor? Pois é, não sei. Tu é de qual igreja? Não, eu não sou de igreja nenhuma, não. Eu vou de vez em quando, uma aqui, outra ali. Fica naquela defesa, com aquela vergonha, né? E hoje, com esse negócio de Bíblia no celular, quase que ninguém mais tem coragem de pegar uma Bíblia e abrir numa mesa e abrir num ambiente para ler. Vergonha, porque não assume uma postura austera, uma postura posicionada de quem está ministrando, está influenciando, está dando. Aí fica na defensiva e a serpente vai achar uma hora para... Você não pode parar de evangelizar. Tem o evangelismo da igreja, venha, mas não somente isso. Evangelize todo dia. Fale de Jesus. Porque quando você está falando de Jesus, seus pés estão sendo limpos na preparação do evangelho da paz. E a serpente não vai te picar. A Bíblia diz que tudo ficou sujeito a Cristo. Sujeitou todas as coisas. Mas agora não estamos vendo. Porque a igreja está andando. A igreja está indo para o propósito final. Mas vai chegar uma hora que vai ficar claro para todo mundo que Satanás vai estar preso ao abismo, portanto pisado pelos pés da igreja. E a igreja do Senhor vai estar reinando com Cristo durante 1000 anos. Não existia. O homem era eterno. Não havia morte. Mas quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, inauguraram um processo de morte gradativa. Os anos vão se passando, Eva olha para Adão e diz: tá ficando branco o cabelo, hein, macho? E ele olha para ela e diz: e tu, que nem tinha esse pé de galinha aí? E foi acontecendo. E foi existindo. E alguém dá um jeito de antecipar a morte na vida de outro. Um irmão mata o outro. Quem foi que matou? Caim. Matou quem? Abel. A morte foi inaugurada pelo ser humano. Agora, eu pergunto: a serpente matou Adão e Eva, sim ou não? Foi a serpente que matou, sim ou não? Não. A serpente passou a usar a morte, porque a Bíblia está dizendo que ele passou a ter o império, o poder da morte. Quem trouxe a morte para a terra foi o homem com o seu pecado. O homem pegou aquilo que Deus tinha, o dom da vida, e deu. Então, o diabo passou a ter na mão esse império, essa chave da morte e do inferno. Quem deu para o diabo isso foi um homem. Então Deus não poderia mandar um anjo para resolver esse problema. Ou Jesus não poderia ter vindo como Deus, pisar na terra e vencer o diabo. Não, porque a Bíblia diz que Deus fez a terra, fez os animais, as árvores, e Ele entregou na mão do homem. Ele disse: olha, cultivai, dominai, enchei a terra e governai sobre ela. O governo da terra estava na mão do homem. O homem pega e dá na mão de quem? Do diabo. Então, se foi um homem que deu para o diabo o governo da terra, tinha que ser um homem para tomar de volta. Por isso que a Bíblia fala do primeiro Adão, que é o Adão carnal, e do segundo Adão, que é o Adão espiritual. Nenhum homem pôde fazer isso, mas ele pôde. Por quê? Porque todos os homens já nasciam no pecado, porque herdava o pecado de Adão e Eva. Para Jesus não herdar o pecado de Adão e Eva, ele veio não pela relação sexual do homem com a mulher. Ele veio gerado pelo próprio Deus no ventre de Maria. Quando ele nasce com a humanidade de Maria, mas não com o DNA de José. Ele nasce com a humanidade de Maria, mas com o DNA de Deus. Então ele era Deus dentro de um ser humano. E que, portanto, ainda que na humanidade do ser humano ele sofreu tentações, teve toda a força para não cair na tentação, porque ele não tinha o vírus do pecado herdado de Adão. Por isso que só Jesus pode salvar a humanidade, porque só Ele tem sangue puro para comprar a humanidade.
nem Maria, mãe de Jesus, tem sangue puro para purificar nossos pecados. Porque embora ela era virgem, era uma moça decente, a qual Deus escolheu para gerar o filho no ventre dela, ela tinha nascido de um homem normal, de uma relação sexual de um homem com uma mulher, e que portanto tinha herdado a semente de Adão. É importante que isso fique claro, para que você não fique iludido achando que imagem de escultura ou um santo que viveu perto de Deus pode te ajudar, porque ninguém foi santo, só Jesus foi santo, e só existe uma maneira de nos santificar, é por meio de Jesus. Amém? Somos pecadores santificados, pecadores redimidos, pecadores perdoados. Até o dia da nossa morte vamos continuar sendo pecadores, mas lavados pelo sangue de Jesus. Isso fala de uma dependência 100% dele. Não, eu já cheguei num estágio que eu já sou quase um anjo. Eu nem preciso mais do sangue de Jesus, que eu já estou quase um anjo. Nunca. Quanto mais você chega perto dele, mais consciente você fica de que você é pecador. Jesus experimentou a morte, mas não foi o diabo que matou Jesus. Foi Deus que matou Jesus por você e por mim. Amém? E a Bíblia diz que ele desceu, depois que ele morreu, ele desceu nas partes mais profundas do abismo. E ele foi descendo nas partes mais profundas do abismo. E ele foi ao encontro daquele que tinha na mão a chave da morte e do inferno. Em Hebreus, está dizendo o quê? Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha o império da morte. Por isso que a Bíblia diz que Jesus tem na mão a chave da morte e do inferno, porque ele foi lá. E ele então toma da mão do diabo a chave da morte e do inferno. E ele volta do abismo. A Bíblia diz que ele pregou para espíritos em cadeias, levou cativo o cativeiro, restaurou todas as coisas e deu dons aos homens. Quando ele volta, sabe como é que ele volta? Pastor, acredito que foi uma luz assim, um redemoinho. Não. A Bíblia diz que ele foi devolvido às ânsias da morte. O que isso significa? Que a morte, quando ela recebeu Jesus, por quê? Porque Jesus estava assumindo o pecado da humanidade. Mas quando ele morreu, ele disse: está consumado, está pronto, paguei o preço pelo pecado da humanidade. E então quando a morte retém Jesus no estômago, não era mais o Jesus com o pecado da humanidade, era só o Jesus santo. E a morte teve que o quê? Vomitar Jesus. As ânsias da morte. Ela teve que devolver o santo, porque ela não poderia conter alguém santo dentro dela. Só existe uma maneira da morte conter alguém dentro dela: é o pecador. O santo ela não consegue. É por isso que a Bíblia diz que você não vai morrer mais, você não vai para o estômago da morte, porque você é, diga, santo. Pastor, eu digo santo, sim, um santo, pastor, um santo. Ela teve que devolver Jesus, ela não pôde contê-lo dentro dela. E então ele venceu a morte, e ele traz a chave da morte e do inferno. Agora preste atenção, para que é que ele fez isso? Por que que Jesus se submeteu a tudo isso? Versículo 15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. Por que que Jesus, ou pelo que Jesus se submeteu à morte e venceu a morte? Para libertar você e a mim. A Bíblia diz que estávamos sujeitos à escravidão pelo medo da morte por toda a vida. Jesus não foi lá no inferno vencer a morte, tomar a chave da morte do inferno, para depois a gente ficar só celebrando. Nós temos que ter consciência de que Jesus venceu a morte por você e por mim. Ele venceu a morte por nós, ele morreu por nós, para que não viéssemos mais morrer, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Perecer é morrer, não morra, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê nele já está condenado.
A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será? Quem crê e for batizado será? Salvo de quê? Da morte. Quem diz amém? Salvo da morte. Porque, pastor, mas peraí, então o crente não morre e morre bonito. Não é dessa morte física que a Bíblia está falando. Tem muita gente que já morreu para os nossos olhos e que estão vivinhas lascivos para Deus. E tem muita gente que está vivendo lascivos nos nossos olhos e já estão mortos para Deus. Jesus falou assim, deixe os mortos sepultar seus mortos. Tem gente que está viva, tem gente que está andando, mas está morta para Deus. Porque está no pecado, está longe de Deus, está morto. E tem gente que já morreu, como Billy Graham. Ele disse, olha, quando eu morrer, vão sair espalhando, dizendo, Billy Graham morreu. Mas saibam que nessa hora eu estarei mais vivo do que nunca. Eita glória! Lucas capítulo 16, versículo 19. Vai falar da parábola do rico e Lázaro. Essa parábola, você sabe, 2 homens, um morre, vai para o seio de Abraão, o outro morre e vai para o inferno. Eu vou pegar aqui a parte do momento da morte já. Versículo 22 diz, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, Hades quer dizer o quê? E no Hades, chamado inferno, que é inferno, e no Hades ergueu os olhos, E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na ponta do seu dedo, molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa é a segunda morte. Essa é a morte que Deus quer livrar você e a mim. A primeira morte foi a morte física, mas a verdadeira morte, agora esse homem estava experimentando. Ele disse, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água, refresca a minha língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. O lugar da morte, o inferno é um lugar de chamas, chamas de fogo. Quem quer ir para lá diz amém. Diz não, diz não, diz não. Não diz. Ninguém quer ir para o inferno. O próprio diabo não quer ficar no inferno. Por isso que ele está na terra atormentando as pessoas. Porque é um lugar de chama. Jesus falou que é um lugar que o fogo nunca apaga e o bicho nunca. Quando Jesus morre pela humanidade, ele não está morrendo por qualquer coisa. Ele sabe pelo que ele está morrendo. Ele sabe o tamanho do livramento. Ele não quer jamais que alguém morra e vá para o inferno, porque ele sabe que é eternamente atormentado. E aí a Bíblia ainda diz que o próprio inferno vai ser lançado para um lugar pior. E as pessoas que estão no inferno vai ser lançado para um lugar pior. O que é o inferno, pastor? Eu diria que o inferno é o estômago da morte. A Bíblia diz que no julgamento final, a morte vai ter que devolver os mortos. O inferno vai devolver, o mal vai devolver. Então a morte mantém presa no seu estômago, chamado inferno, as pessoas atormentadas, as pessoas ímpias, as pessoas que morrem sem Deus. No caso do rico aqui, eu estou nessas chamas. 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na terra, na tua vida, em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Preste atenção, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de... A separação de Deus é a morte. Aqui fica claro. O rico falou assim, fala para Lázaro molhar meu dedo, o dedo e minha língua. Abraão disse, não tem como você vir para cá, nem a gente ir para aí, nós estamos separados. Não tem como, não tem mais possibilidade de unir, de estar junto. Por isso que essa mentira de que alguém morreu, apareceu lá no centro espírita, no terreiro de macumba, nem precisa mais isso. Está lá, de repente a pessoa virou os olhos.
eu sou o avô, tataravô que veio para dar um recado para a família. É mentira. Quem morre não volta. Quem volta é o demônio em nome daquela pessoa. O demônio imita a voz, fala coisas parecidas, mas não é a pessoa. Porque quem morre não volta. Não tem mais o que fazer com quem morre. A Bíblia diz no capítulo 4 de Eclesiastes que quem morre não tem mais nada do que acontece debaixo do sol, da lua. Não adianta acender vela, não adianta tentar visitar, manter contato. Se você estiver mantendo contato com alguém que já morreu, saiba que é um demônio em nome daquela pessoa, porque quem morre não volta, está separado, está preso no abismo ou está no seio de Abraão, dependendo da vida que viveu, se arrependeu dos seus pecados ou não. E tem mais, versículo 27, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai. Ele estava tão atormentado que ele disse: meus irmãos não podem vir para cá, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O cara estava tão desesperado que ele disse: eu não quero. Não tem aquele negócio que a gente diz: quem está lascado quer levar outro para a lasqueira? Quem está sofrendo quer que o outro sofra? Mas no caso do inferno, ninguém que está no inferno quer que alguém da família vá para lá. Ele sabe do sofrimento que ele está tendo. O desejo dele é que alguém da família não chegue lá também para não ser atormentado como ele. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, pai, Abraão, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, aquela palavra de Hebreus 9, 27, está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem como você voltar mais, não tem purgatório, não tem um prazo de sofrimento para depois você voltar, não tem mais, acabou, morreu, acabou. Morreu o quê? Acabou. Do que é que Deus quer livrar o ser humano? Da eternidade sem Ele, do inferno. Aí alguém diz assim: não, eu não acredito muito nesse negócio de ficar falando do inferno não. E Deus, Ele quer tanto nos livrar, que o próprio Jesus usa a palavra inferno para despertar você, para não cair nesse lugar. Está onde, pastor? Está lá, Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha o que diz Mateus 10, 28. Não foi um evangelista, não foi um apóstolo que falou, não. Foi o próprio Jesus que falou. Ele diz assim, ó: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, não fique com medo dos homens, não. Temei antes aquele que pode fazer perecer, morrer no inferno a alma e o corpo. Vai ter momento que eu não estou tão atraído por Deus, e eu preciso me assegurar na presença de Deus, porque se eu negar o Senhor, Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Vai ter momento em que eu preciso assumir a postura, estar pronto para morrer em nome de Deus, porque se eu ficar negando Jesus, preocupado com o que os homens vão achar, preocupado com os homens que podem me matar, me criticar, tirar de mim oportunidades e privilégios, eu preciso me lembrar de que o meu Deus é mais forte que os homens, que o meu Deus que me chamou e me criou, Ele não somente pode me matar como os homens me ameaçam me matar, mas Ele pode ainda me castigar e me aprisionar no inferno para a eternidade. Isso quer dizer o quê? Que no final das contas você precisa ficar com a última palavra, que é a palavra de Deus. Você precisa dizer como os apóstolos: importa agradar a Deus ao invés dos homens, porque os homens podem matar o meu corpo, os homens podem tomar o emprego, pessoas são ameaçadas. Se você continuar aqui sendo crente, se você não assinar esse documento, se você não fizer isso, eu vou tirar você do emprego. Os homens podem tirar o emprego de você, pode tirar o privilégio de você, a sua esposa pode ameaçar que vai embora se você continuar crente, o teu marido pode ameaçar de ir embora se você continuar dizendo que você vai continuar crente. Você pode perder coisas dessa terra, é o máximo que as pessoas podem fazer com você. Deus pode tanto matar você como lançar no inferno. Então no final das contas eu vou ficar com Deus, o Deus que me salvou, o Deus que me livrou, o Deus que quer me livrar do inferno, Deus que mostrou que me ama a ponto de mandar seu filho para morrer por mim. Porque se eu der as coisas para esse Deus, Ele me toca aqui, Ele me toca lá, Ele me pune aqui e me pune lá. Se eu pudesse bancar um terror aqui para livrar uma alma,
para despertar uma pessoa, porque o diabo está fazendo de tudo para enganar as pessoas, cegar o entendimento dela, camuflar, iludir, colocar neblina nos olhos, para que elas pensem que o evangelho é só ir na igreja e voltar. Meu irmão, o que está por trás da morte de Jesus, você não tem ideia. O que está por trás da morte de Jesus é um tormento de milhões e milhões e bilhões de almas no inferno, gritando, atormentando amargamente, sem poder sair de lá. E Jesus, por não querer você e eu lá, morreu por você e por mim, e está hoje usando esse pregador para despertar você e dizer: não caia da fé, não desvie da fé, não retroceda, não volte atrás, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E no dia que morremos em Cristo Jesus, a nossa salvação estará segura e nunca mais perderemos. O céu é real, o inferno também é. Onde tem fumaça, tem fogo. Se o céu é real, o inferno é. Se o inferno não for real, o céu também não é. E a Bíblia pode rasgar. E você é um Deus. Pode mandar em si mesmo. Mas se o que a Bíblia diz é real, se o céu é real, se o inferno é real, e os critérios para ir para o céu é uma rendição completa, total, absoluta a Cristo Jesus, então para de viver de qualquer maneira. Para de viver como se não tivesse um Deus olhando para você. Para de viver como se alguém não estivesse escrevendo cada pensamento, cada desejo, cada passo, cada atitude. Pare de viver como se fosse um cego. Vamos viver como filhos da luz. Quem diz amém? Jesus está voltando, igreja. Acorda! Meu Deus, me dá uma estratégia, nem que seja aquele pastor. Lembra daquela estratégia daquele pastor? O pastor foi pregar sobre arrebatamento. Ele combinou com os diáconos da igreja. Tinha aquela orquestra e tal, e tinha um instrumento chamado tumba. A tumba parece um sax, só que a parte final dela é um funilzão grandão. Ele combinou com a tumba e combinou com os corneteiros. Vocês ficam escondidos lá. Quando eu disser o arrebatamento chegou, vocês fazem a parte de vocês. E o pastor começou a pregar: irmão, o arrebatamento é real, vai acontecer, num piscar de olhos, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Quando ele disse a trombeta vai tocar, apagaram a luz da igreja. E os músicos começaram: bom, a igreja estava lotada. Na hora que isso aconteceu, foi embora todo mundo, correu, com medo. Acendeu a luz. Quando terminou, ele olhou para a igreja, não tinha ninguém. Aí tinha uma senhorinha lá, sentada. Ele disse: oh Jesus, pelo menos uma crente. Aleluia. Ele foi chegar lá: irmãzinha, pelo menos a senhora mesmo, quando foi mexer nela, tinha morrido do susto. Eu penso que até o pastor, que se não soubesse, não tivesse combinado, ele mesmo tinha corrido. Deus quer nos livrar da morte e nos preparar para o arrebatamento. Quem diz amém? Amém. Agora eu tenho uma notícia para você. João 8:51. João 8:51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eita glória! Está com medo de morrer, irmão? Precisa ter preocupação não. Você não vai morrer. Primeiro que se Jesus voltar nesses dias e você estiver vivo, acabou, você não vai morrer. Você não vai sentir o processo da morte. Ainda que o corpo vai ser desfacelado, se transformar num corpo glorioso, mas você não vai passar pelo pavor da morte. Segundo, que se você morrer a morte física, você não estará morto. Você só passou da escravidão da carne para a verdadeira vida. E eu não estou falando isso para incentivar a gente. Rapaz, então pastor, então eu vou me suicidar. Não, aí você está morrendo pecando. O suicídio é um pecado contra o próprio corpo. Só Deus pode decidir quando você morre e quando você vive, amém?
quando você se suicida, você tomou o lugar de Deus. Você pecou contra você mesmo, sem direito de se arrepender. Porque se matou, vai se arrepender aonde? Depois de morrer? Quem morre não se arrepende mais. Mas se você morrer, essa morte física, presta atenção. A palavra é: aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Quem morre em Cristo não é morte, irmão. Não é morte. Paulo disse: o morrer é lucro. Viver é Cristo, porque sem Cristo não há vida. Se eu não tivesse Cristo, eu estava morto. Viver é Cristo, morrer é lucro. É eu me antecipar para a glória. Estamos terminando. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 51 em diante. Eu vou lendo aqui. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 53 agora. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na? Tragada foi a morte na? Você é mais que vencer? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, e você já se levantar, Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Quem são os vencedores da morte? Quem são os vencedores da morte? Quem já venceu a morte aqui diz amém. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Os vencedores da morte são aqueles que vão subir no arrebatamento. Os vencedores da morte são aqueles que estão prontos 24 horas com Jesus para subir no arrebatamento. Quando pregamos sobre arrebatamento, algumas pessoas se alegram, porque a palavra de arrebatamento empolga a gente, joga a gente para cima, fala da nossa esperança. Mas infelizmente tem algumas pessoas que quando vamos falar do arrebatamento, elas ficam tristes, elas não querem ouvir. Por quê? Porque elas têm medo de acontecer o arrebatamento a qualquer momento, e elas não estarem prontas, e principalmente porque elas não estão dispostas a mudar a vida, não estão dispostas a abrir mão do ego, abrir mão do pecado, dos prazeres, para realmente viver absolutamente em rendição a Cristo Jesus. Mas deixa eu te dizer, arrebatamento não é um pavor para nós. Arrebatamento é uma coroação para o povo de Deus. É o momento em que nós vamos vencer a morte para sempre. Quem subir no arrebatamento nunca mais vai temer a morte. Quem subir no arrebatamento nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ficar triste, não vai ter mais inveja, não vai ter mais pranto, porque o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deixa eu dizer para você, eu comecei essa palavra dizendo que eu não estou diante de um povo perdido, não estou diante de um povo fraco, eu estou diante de uma plateia de um povo que vai subir no arrebatamento, que já venceu a morte, que é mais do que vencedor, que não está perdendo ignorantemente tempo nessa terra, mas sabe o que quer, porque entregou a vida para Jesus. Aleluia. Depois dessa palavra, eu creio piamente que você foi ministrado pelo Espírito Santo, e eu creio que há dentro de você um desejo por vencer aquilo que mais apavora todo ser humano, que é vencer a morte.
E portanto eu quero orar com você, porque quando nós falamos com Deus, a oração é uma comunicação que gera intimidade com o nosso Criador. E quando você tem intimidade com Deus, você começa a perder o medo da morte. Porque Deus venceu a morte. Deus é mais forte que a morte. E se você está com Deus, como diz Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que é o Espírito Santo, nós não temos mais medo, porque há confiança em Deus, que é a nossa fortaleza. E Ele promete que praga alguma chegará à nossa tenda, que nenhum mal nos sucederá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Essa é a promessa de Deus para aquele que habita no centro da sua vontade. Portanto, nesse momento maravilhoso, eu quero orar com você. Pai Celestial, eu oro agora por cada telespectador. Eu peço, meu Deus, que o Senhor enche esse coração de fé, de força, de confiança, para que a morte não tenha poder para apavorar esta pessoa. Tua palavra diz, meu Deus, que em Cristo Jesus nós vencemos a morte. Não a morte física, mas a morte eterna. Então que o Senhor possa falar esse coração, abrir um entendimento, gerar arrependimento, para que a vida abundante do Senhor Jesus possa vencer a morte dentro desse coração. Pai, em nome de Jesus eu clamo para que o milagre do Senhor entre nessa casa, sobretudo o milagre da salvação, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor salve essa vida, salve esta casa e salve essa família, em nome de Jesus. E como ministro do Senhor, eu tomo a autoridade do nome de Jesus para repreender todo espírito de morte que tem rondado sua vida, que tem gerado dentro de você desejo para suicídio, para se jogar em cima de um carro, para colocar corda no pescoço, para se pular da ponte, do prédio. Eu repreendo esse demônio. Demônio, você que está insinuando para essa pessoa a abrir mão da vida, colocando dentro dela o desejo de morrer, eu te repreendo e te ordeno, sai dessa vida em o nome de Jesus. Eu declaro e profetizo cura na tua alma, cura no teu psique, e eu ministro vida de Cristo Jesus dentro de você, a vida abundante que faz com que a morte, o espírito do suicídio, o espírito do mal seja afugentado da sua vida em o nome do Senhor Jesus. A vida que gera esperança, alegria, satisfação em Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo tua casa, tua família, teu casamento, tua saúde, tua vida espiritual, tua vida emocional, tua vida conjugal, familiar, tua vida como um todo. Eu te abençoo em o nome de Jesus, declarando a palavra da vida sobre você e ordeno que todo mal saia da sua vida em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu creio piamente que se você está comigo com essa mesma fé, Deus está operando na sua casa. Deus está operando aí onde você está neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero aqui fortalecer o convite. Igreja Avivamento Cristão, neste domingo, 5 da tarde e 7:30 da noite. Escolhe um desses horários e venha nos visitar. Avenida Presidente Kennedy, 3901, a 100 metros do terminal Zoobotânico. Eu estou esperando por você. E quinta-feira, 19h30, nós temos culto de avivamento. Eu também espero por você. Temos uma palavra de Deus ao seu coração e queremos orar por você. Queremos impor as mãos sobre a sua vida e declarar a bênção de Deus em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O programa Avivamento Teresina está ficando por aqui. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pelo carinho da sua audiência e dizer que próximo sábado e próximo domingo estaremos de volta aqui, se o Senhor nos permitir. Fique com Deus e tchau, tchau. Avivamento.